Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos, professor de matemática. Hoje nós vamos falar de construção de representação algébrica de funções do segundo grau. Então, olha só. Para a gente começar a falar disso, nós vamos falar, tá, de 5 passos para construir o gráfico de uma função do segundo grau. Com apenas 5 passos e possível construir uma parábola, que é justamente o gráfico de uma função do segundo grau. Então, vocês olhando esse desenho aí, vocês vão ver as parábolas, onde ela está com côncavo para cima e côncavo para baixo. Ou seja, tem que sempre observar quando a função é positiva, quer dizer que a minha parábola é para cima. E quando, tá, a minha equação é negativa, então a minha parábola vai ser para baixo. Continuando. Então vamos mostrar que aí o gráfico de funções do segundo grau é uma parábola. Funções do segundo grau são regras baseadas em polinômios do segundo grau de uma variável que relacionam cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro. Assim como toda função, é possível construir a sua representação gráfica no plano cartesiano. Toda equação do segundo grau possui como gráfico uma parábola. As funções do segundo grau geralmente são apresentadas em sua forma normal, da seguinte maneira: y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, olha só, pessoal. Voltando a essa parte, nós vamos trabalhar com uma equação normal, ou seja, lembrando sempre aquela equação do primeiro grau, trabalhada lá no 9º ano. Tá? A gente trabalha ela também na função. Tá? É por isso que ela é bem representada no 9º ano, para que as pessoas não estejam, ou seja, o aluno não esteja dúvida lá no ensino médio, onde ele vai usar ela não só uma equação normal, mas também em outros tipos de situação, ou seja, nas funções. Continuando. Essa é a regra que relaciona os elementos x de um conjunto aos elementos y de outro. Dessa maneira, x é chamado de variável independente e o y é chamado de variável, tá, dependente. Então, observem bem, tá, que um é independente, a outra já é dependente. Geralmente, tanto o primeiro conjunto, conhecido como domínio, quanto o segundo, denominado de contradomínio, são números reais, ou alguns subconjuntos deles. As parábolas são as figuras geométricas planas e, por isso, devem ser construídas no plano cartesiano. Dessa maneira, é necessário encontrar de 3 a 5 pontos utilizados para construir o esqueleto da parábola antes de desenhá-la. Quando ele fala de esqueleto, pessoal, da parábola, ele está falando daquele gráfico, tá? Que é o plano cartesiano. E aí a gente consegue colocar os pontos e ele pode ser trabalhado com reta, como também as parábolas, tá? Ou sendo ela positiva ou negativa, tá? Na equação. Aí vem a côncavo para cima e côncavo para baixo. Continuando. O primeiro passo, tá? Calcular o valor do delta, tá? Que é algo que a gente trabalha muito. Quando a gente sempre fala o valor de delta ou o valor do delta. Para realizar o primeiro passo, basta separar os valores dos coeficientes A, B e C. Substituí-los na fórmula, tá, do discriminante e realizar os cálculos.
essa fórmula é a seguinte: delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, essa é a primeira fórmula que devemos trabalhar com o delta. O segundo passo, encontrar as coordenadas do vértice. O vértice de uma parábola é o seu ponto mais baixo, tá? Ou o seu ponto mais alto. Por isso, também é conhecido como ponto de máximo ou ponto de mínimo. Para calcular as coordenadas do vértice, substitua os valores numéricos dos coeficientes A, B e C nas seguintes fórmulas. XV é igual a menos B sobre 2A e YV é igual a menos delta sobre 4A. Como vocês sabem, esse é um tipo de fórmula, tá? O vértice será o ponto V, igual a XV e YV. Esse é o primeiro ponto que deve ser marcado no plano cartesiano para a construção do gráfico da função y, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E agora vamos ver o terceiro passo, encontrar as raízes, quando possível. Outros dois pontos que devem ser marcados no gráfico de uma função do segundo grau são as suas raízes, quando existirem, tá? Então, olha só, quando ele fala as suas raízes existirem, é porque nós temos três tipos de raízes, tá? Quando o A é maior, quando é menor ou quando ele é igual. Nós vamos falar sobre isso. Então, aí nós temos, tendo em mãos o valor de delta, utilize a fórmula de Bhaskara para encontrá-las, tá? Essa fórmula é a seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Sabendo disso, que as raízes de uma função são os valores de x, quando y é igual a zero. Os dois pontos obtidos no cálculo acima serão a igual a x' e zero, e b igual a x2' igual a zero. Falando agora do quarto passo, calcular os pontos, quase aleatórios, tá? Olhando bem. Para terminar de construir o esqueleto da função do segundo grau, é bom obter outros pontos para os valores quaisquer de x. Isso quer dizer que não é sempre o mesmo valor. Ele sempre vai estar mudando constantemente. Sugerimos a escolha de um ponto C à esquerda de XV e outro ponto E à direita. Para tanto, escolha um número qualquer menor que x, tá? Que é o XV, que é o primeiro que nós estamos querendo calcular, e calcule o valor de y, referente a A, tá? Que é o que nós estamos procurando. Quando ele fala referente a A, que é referente a ele. Posteriormente, a escolha, tá? Escolha um número qualquer maior que x e calcule o valor de y referente a ele. Esse último, tá? Esse último passo é de extrema importância para as funções que não possuem raízes. E o quinto passo é desenhar o gráfico, tendo em mão os pontos A, B, C, D, E e V. Marque-os no plano cartesiano e complete o desenho da parábola, tendo em mente as observações a seguinte. Observem bem, deixei bem marcadas as observações. A primeira, o valor do coeficiente A define a direção da concavidade da parábola.
Isso quer dizer se ela vai para cima ou para baixo. Isto é, se a parábola estará voltada para cima ou para baixo, certo? Portanto, basta observar o seguinte, tenho dois detalhes. Observem bem que esses detalhes são necessários. Se A é maior do que zero, a parábola é voltada para cima, tá? Por isso, possui um valor de mínimo. E se o A é menor do que zero, a parábola é voltada para baixo. E, por isso, possui um valor de máximo. Tá? Então, observe agora a segunda importância. O valor do coeficiente C determina o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Para perceber isso, basta observar que se x é igual a zero, então aí nós temos y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu vou trocar aí, então nós vamos trocar o x, tá? O x vai ficar pelo zero. Y é igual a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Observando que qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, aí a solução vai ser y igual a c. Logo, o ponto encontrado E é igual a zero e C, que justamente é o ponto citado. E o terceiro ponto, a terceira parte da importância, é imaginar, tá? O que você vai ver no gráfico. Então, nós temos, imagine uma reta que passa pelo vértice de uma parábola. E ela é paralela ao eixo, tá? Que é o que a gente está trabalhando, tá? O eixo Y. Essa reta é o eixo de simetria da parábola. Então, observem bem que aí, nesse caso, nós não fizemos nenhum cálculo. É só uma demonstração, aonde eu vou tocar o meu ponto C e o ponto E, tá? Que ele é bem tocado na imagem da parábola. Uma função polinomial é conhecida como função do segundo grau, ou também como função quadrática, quando a sua lei de formação ela possui um polinômio de grau 2, ou seja, meu f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Em que o a, o b e o c são números reais, onde o a é diferente de zero. Além da lei de formação, essa função possui domínio e contradomínio do conjunto dos números reais. Ou seja, o meu f está dos reais aos reais. Então, observe aí que eu tenho um gráfico, tá? Com a concavidade voltada para cima, onde o meu gráfico aí, ó, é uma função do segundo grau. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.